Meus caros amigos, caro Presidente do Movimento do Partido da Terra, os senhores dirigentes, quer do CDS-PP, quer do PSD, mas sobretudo a todos aqueles que no fim desta campanha entenderam que valia a pena juntarmos-nos exatamente no mesmo local em que iniciámos a campanha de Lisboa, com a apresentação do Fernando Seara e do Telmo Correia, que são ambos os cabeças de lista desta campanha intensa que hoje aqui encerramos. Todos os que entenderam que valia a pena voltar aqui à Garra Alcântara sabem hoje que nós percorremos em Lisboa uma campanha difícil, mas que valeu a pena. Estivemos a desafiar os atuais inquilinos da Câmara Municipal. Já aqui foi dito, quem pede o voto precisa de o justificar. As eleições que têm lugar servem para avaliar o mandato que agora termina, mas servem também para escolher aqueles que nos vão governar na nossa autarquia, em cada uma das nossas autarquias, nos próximos 4 anos. O Dr. Telmo Correia já aqui o disse, quem governa Lisboa hoje quer continuar a governar. Mas nós sabemos que o Fernando Seara e o Telmo Correia, com os nossos candidatos a presidentes de junta, representam mais responsabilidade e mais solidariedade a governar Lisboa para os próximos 4 anos do que o mandato que hoje vai terminar nesta campanha eleitoral, quando for julgado, deverá merecer. Teremos, portanto, cumprido nesta campanha o nosso dever, que é o de apresentar aos cidadãos de Lisboa, a todos os lisboetas, não só os nossos candidatos, que são os melhores candidatos, como também o nosso programa para Lisboa. E aqui não me quero substituir aos que me precederam e que mostraram, no final desta campanha, como não estiveram a cumprir um ritual, estiveram antes envolvidos e empenhados em trazer para Lisboa um sentimento que há muitos anos anda arredado da política na capital do país. Por isso, sei que a campanha que teve lugar, apesar das suas particularidades, que não deixam de ser inscritas, seguramente, num livro de anedotário da política nacional, mas apesar dessas particularidades, mostrou bem quem é que hoje sente Lisboa, pensa Lisboa e está disponível a lutar por Lisboa, que são muitos daqueles que aqui estão seguramente, mas também muitos daqueles que estiveram, como aqui já foi dito, a continuar esta campanha, junta de freguesia a junta de freguesia, para podermos ter a certeza de que acabamos a campanha como deve ser e não a fazer de conta. Mas esta campanha, em termos nacionais, representou 308 campanhas. A campanha de Lisboa é uma campanha especial, porque estamos a falar da capital do país, mas cabe-me aqui hoje recordar as 308 campanhas que nós fizemos. Está bem de ver que, quando olhamos para o espaço público e para a mediatização eleitoral, muitas vezes só vemos uma campanha, mas, na verdade, nós tivemos 308 campanhas, procurando que em cada município pudéssemos fazer o debate que interessava a cada município. É disso que se trata nestas eleições. Já o disse hoje em Lamego e volto a dizê-lo aqui. Nós, nestas eleições,
não estamos a julgar outra coisa que não os mandatos autárquicos e não vamos escolher outra coisa que não aqueles que nos vão governar nas nossas autarquias nos próximos 4 anos. E isso é importante. Quando chegarem as eleições legislativas, nós julgaremos o mandato nacional que quer o PSD, quer o CDS-PP têm vindo a desempenhar. Mas nas próximas eleições legislativas será tarde demais para corrigir as escolhas que fizermos em cada município. Aqueles que forem eleitos neste domingo serão aqueles que verdadeiramente irão ser responsáveis pela condução das políticas urbanas, das políticas rurais, no conjunto dos 308 municípios de Portugal. E deixem-me dizer-vos, as câmaras municipais e as juntas de freguesia representam muito mais na vida de cada um de nós do que quem tenha assistido pela televisão às campanhas possa pensar. Verdadeiramente, muito do dinheiro que é gasto em Portugal, muitos dos investimentos importantes que podem ser realizados, muito daquilo que é política social a pensar nos mais desfavorecidos e nos mais desprotegidos, muito da atração do investimento externo de que o país precisa é decidido ao nível dos municípios. Essa é a razão porque nós sabemos que é importante escolher bem aqueles que nos governam município a município. Se aonde desempenhamos funções de relevo, podemos hoje apresentar-nos ao eleitorado com a consciência de termos cumprido mandatos de rigor e importantes na defesa dos mais desprotegidos. Foi assim em Sintra, como aqui foi assinalado, mas foi assim em muitos municípios do país. Também é indispensável ter presente que a disponibilidade que temos hoje é de reforçar o PSD, com certeza, com uma responsabilidade maior, dada a sua implantação nacional, mas em todas as autarquias, mas seguramente em todos os partidos que sustentam esta coligação por Lisboa, de sentir Lisboa. Todos nós sabemos que o que se vai jogar nos próximos 4 anos nas nossas cidades, nas nossas vilas, nas nossas freguesias, é indispensável para vencer o grande objetivo que é o de fechar a crise importante que temos vivido e instituir uma nova cultura democrática no nosso país. Nós temos noção do que é que representa viver no limite das possibilidades. Soubemos-lo há 2 anos, quando o país teve de pedir ajuda externa. Enganam-se aqueles que pensam que durante as crises as pessoas mais desprotegidas e de mais baixos rendimentos são aquelas que pagam uma fatura mais pesada. E enganam-se por uma razão, porque são os mais desprotegidos e os de rendimentos mais baixos que verdadeiramente pagam a fatura do subdesenvolvimento sempre que os governos, sempre que as câmaras, sempre que as juntas não decidem de acordo com o interesse nacional, com o interesse local e com o interesse dos cidadãos. Quando chega ao momento da verdade, nós sabemos, ou lutamos por vencer a crise, ou aí sim são os mais desprotegidos e os de menores rendimentos aqueles que acabarão por ser sacrificados. Quando hoje lutamos por cumprir as metas que negociamos, quando hoje nos mostramos determinados em vencer a crise, sabendo que precisamos de pagar as nossas dívidas como estamos a pagar,
E quando digo as nossas, não estou a falar nas dívidas do governo, com certeza, estou a falar nas dívidas do país. Quando nos mostramos inflexíveis quanto às reformas que é preciso fazer, é justamente a pensar nos mais desfavorecidos e naqueles que têm mais baixos rendimentos. Porque são esses que normalmente são esquecidos quando os governos e os municípios não põem o interesse nacional à frente das estratégias partidárias. Nós sabemos o que é que custa governar e tomar decisões a pensar nas eleições. Nós sabemos, em 2009, o que custou a Portugal fazer uma campanha a dizer que aumentava-se os funcionários públicos e se aumentaria a despesa social. Quem é que pagou a fatura dessa maneira de fazer política? Não foram, com certeza, aqueles que tiveram sempre maiores rendimentos ou maior proteção. Foram justamente aqueles que acabaram por ficar desempregados e acabaram por ver nos impostos uma ameaça ao desenvolvimento do país. Pois bem, é essa cultura democrática que nós precisamos de trazer para o nosso debate. Porque não é por vivermos em democracia que vivemos uma verdadeira cultura democrática. Verdadeira cultura democrática é quando nós olhamos aos olhos dos cidadãos e, face à realidade de que partimos, estabelecemos um programa realista e ambicioso, com exigência suficiente para poder dizer a cada um: isto é o que é preciso para vencer a crise e para virar a página. Quando a conseguirmos virar, e vamos virar, essa página que nos foi colocada à nossa frente para a nossa assinatura e vivência, desde maio de 2011 até hoje, quando esse dia chegar, nós poderemos dizer a todos: valeu a pena não facilitar, valeu a pena mostrar determinação, valeu a pena por Portugal e pelos portugueses. Deixem-me dizer-vos que já se vê que está a valer a pena. Temos tido factos que mostram que, finalmente, na nossa economia, alguma coisa de importante está a mudar. E isso constitui um estímulo para todos nós. Nós hoje sabemos que existem empresas que anunciam novos investimentos no nosso país. E sabemos também que elas trazem consigo não apenas uma vaga promessa, mas a criação de novos empregos. Sempre o dissemos, são as empresas que criam um emprego, não é o Estado. Pois bem, começamos a ver o resultado do nosso esforço, que é um esforço coletivo, quando aparecem empreendedores e investidores que acham que vale a pena investir em Portugal e que vale a pena criar emprego em Portugal. Quando olhamos para os dados da nossa economia e vemos, como vimos no segundo trimestre, e conseguimos perceber neste terceiro trimestre também que o desempenho da nossa economia é positivo, então nós podemos pensar, e não apenas sonhar, que acabaremos este ano com uma recessão consideravelmente menor do que aquela que foi esperada. Dizem aqueles que gostam sempre de ver o copo meio vazio, mas é recessão. E como é recessão, é mau. Eu digo-vos, pode ser recessão, mas se representa menos do que aquilo que estava previsto, consideravelmente menos do que aquilo que estava previsto, isso significa que nós estamos a dar a volta à situação e que para o ano nós teremos um ano já não apenas de estabilização, mas de crescimento em Portugal. E isso é importante. E isso é importante para quem todos os dias faz sacrifícios para que valha a pena. Fernando Seara, eu sei
que em Lisboa, que é a capital do país, muitas pessoas precisariam de um apoio social que não têm tido. Muitas pessoas em Lisboa, idosas, vivem com pensões mínimas. Não são apenas aquelas pessoas que vivem no interior do país, as que têm do mundo rural as pensões rurais, que respondem à necessidade da nossa solidariedade coletiva para não deixar pessoas que nunca fizeram descontos na sua vida sem ter o mínimo de apoio social. A verdade é que em Lisboa há muitas pessoas que têm pensões mínimas. Essas pessoas, durante alguns anos, durante os anos da abastança socialista, tiveram as suas pensões congeladas. Mas o governo da austeridade que temos tido trouxe a todos esses pensionistas aumentos nas suas pensões. É verdade, muitas vezes o que nós temos de fazer é opções. Temos de optar. Quando os recursos não dão para tudo, nós temos de saber onde é que queremos gastar o dinheiro. E nós, tendo pouco dinheiro para gastar na área social, entendemos que era preciso cortar alguma despesa para aumentar outra. E essa foi a despesa que foi aumentada socialmente para apoiar aqueles que têm as pensões mais baixas. Como eles precisariam hoje também de uma Câmara que não ficasse à espera do Governo para os poder apoiar mais no seu dia-a-dia, na sua solidão, nas suas carências sociais, como acontece em Lisboa. Nós iremos, no próximo domingo, escolher os nossos autarcas. Tenho como presidente do PSD a consciência de que escolhemos os melhores para este combate. Não iremos ganhar em todo lado. Não é possível ganhar em todo lado. Mas nós concorremos em todo lado para ganhar. E quando escolhemos os melhores, isso significa que não temos nada a temer do julgamento do eleitorado. Quando nos batemos pelas nossas ideias, e estamos convencidos de que essas ideias são corretas, e quando escolhemos os melhores candidatos, não há nada que temer das eleições. Por isso digo-vos, racionalmente, se sei que não vamos ganhar as eleições em 308 municípios, sei, no entanto, que a vida em Portugal pode ser melhor a partir de segunda-feira, com muitas das escolhas que o eleitorado vai fazer. E eu confio nessa escolha. Muitos políticos gostam de tratar os eleitores como joguetes das suas estratégias partidárias. Como se as pessoas estivessem ali apenas a cumprir um ritual que lhes fosse importante a eles, políticos. Por isso, pedem nas eleições, ou para que os eleitores castiguem o governo, ou para que as pessoas façam um voto de protesto, ou que se mobilizem em torno de outras causas e de outros objetivos. E pensam que com isso, com esta maneira de instrumentalizar, ou melhor, de pretenderem instrumentalizar os eleitores, fazem um bom serviço à democracia. Não creio que seja assim e não creio que as pessoas valorizem essa maneira de fazer política. Nós sabemos que há sempre uma influência em cada decisão que tomamos que não vem estritamente do plano local ou do plano regional em que estamos a combater. Seria preciso muita miopia para pensar que cada um de nós, quando toma decisões, está circunscrito a um espaço de reflexão local. Mas não abusem aqueles que gostam de relativizar em excesso tudo
não abusem da paciência do eleitorado. Os eleitores sabem a que vão ser chamados a escolher no domingo. Sabem que vão escolher o próximo Presidente da Câmara, da sua Câmara, que vão escolher o próximo Presidente da Junta, da sua Junta. E vão viver com essas escolhas nos próximos 4 anos. Já o referi e volto a dizê-lo aqui. A vida do Governo da República não depende do resultado destas eleições. Mas a vida de cada município, de cada português, no seu dia-a-dia para os próximos 4 anos, depende muito das escolhas que forem feitas nestas eleições autárquicas. Por essa razão, caro Fernando Seara e caro Telmo Correia, nos dois cumprimento todos os que se candidatam por esta coligação em Lisboa. E a cada um deles, se aqui estivesse, eu poderia dizer: tenho orgulho no trabalho que fizeram. Sei que escolhemos bem. Sei que fizemos uma grande campanha. E sei que do resultado destas eleições eu não tenho nada a recear. Fernando, tu não tens nada a recear. Telmo não tem nada a recear, com certeza. Nenhum dos que aqui está tem medo destas eleições, seja em Lisboa, seja no Porto, seja em que município for. Tenho a certeza de que os eleitores irão, como nós, fazer boas escolhas e com essas escolhas quem vai ganhar é Portugal. Viva Lisboa, viva Portugal!